Em relação, né, à questão da pesquisa que a gente vai fazer, vamos levantar quantos membros a gente tem. Desses membros, quantos são idosos, quantos são jovens, quantos são adultos, quantos são adolescentes, quantos são crianças. O que a gente falou em relação à criança, né, com a Gracilene, serve para qualquer outra faixa etária. Quantos adultos têm filhos adolescentes aqui? E quantos adolescentes não têm os pais na igreja? E vamos tentar fazer alguma coisa para colar com esses caras, porque primeiro que é o seguinte, a gente não faz, na maioria das vezes, algo relevante com criança e adolescente, para ele na juventude ficar firme. Aí a gente tem essa juventude meia boca, que vem para a igreja quando quer, uma juventude que não conhece Bíblia, uma juventude que não frequenta escola dominical, entende? Uma juventude rebelde, assim, coisas que, assim, há um tempo atrás não acontecia da mesma forma, porque a criança não tinha aquele choque de conteúdo que nem tem hoje. Hoje, qualquer criança acessa a internet, a gente não tinha. O flanelógrafo na igreja, não sei quantos aqui lembram do flanelógrafo, né? O flanelógrafo na igreja era um negócio fenomenal, porque a gente não tinha isso em lugar nenhum. O projetor na igreja, aquele negócio ali, era maravilhoso, porque não era qualquer igreja que tinha. Hoje não. Hoje o cara tem milhões de canais na televisão. Meu filho, por exemplo, né, minha internet estava atrasada, aí eu faço o quê? Peraí, ainda não deu 30 dias de atraso. Quando dá 30 dias, eles começam a ir cortando, vai ficando devagar. E aí o meu vencimento era dia 19, né? 19, 16, alguma coisa assim. Eu falei assim, ainda está faltando chegar lá no vencimento. Aí eu estou empurrando com a barriga. Até que hoje ele começou a reclamar, porque minha esposa tentou botar o desenho do pendrive, mas ele não queria do pendrive. Ele queria um tal de Buba, que tem lá no YouTube, né? Ele gosta de desenho estrangeiro, os caras que falam coisa com coisa, é o Buba e o Onon, né? Um é russo, o outro sei lá se é russo também. E aí nesse caso, ele começou a reclamar, foi aí que eu me liguei, eu estava sem internet, aí eu reclamei, eu falei, ainda não tem 30 dias de atraso, está atrasado, mas não tem 30 dias, como é que vocês cortam assim? Eu falei, se você reativar, eu faço pagamento online, tá ok? Aí nisso, né, ele foi, reativou, fiz o pagamento online, e aí, observa bem, meu filho só tem 2 anos, quando ele tiver 7, aí o pessoal faz aquele negócio fedorento, chechelento, de qualquer jeito, o cara faz o quê? As coisas lá fora são melhores. A gente pode estar debaixo de uma árvore, porque a gente está por causa de Jesus, quer dizer, eu acredito que boa parte de nós esteja. Alguns é por causa do estacionamento, ar-condicionado, essas coisas, mas a maioria de nós é por causa de Jesus. Então mesmo que assim, tem um irmão chato, o pastor está com aquela mensagem espada, né, longa, chata, mas a gente está lá, não, vai ter uma frase que a gente vai pegar e vai guardar no coração, né? E aí a gente tem tudo isso, a criança não tem isso, o adolescente muitas vezes não tem. E aí quando vai ver aquele jovem, ele está lá, mas ele não é crente, ele não é cristão, e a gente está cobrando dele uma maturidade que ele não vai ter. Ele não aprendeu a seguir Jesus, ele aprendeu a cantar lá na frente, ele aprendeu a tocar, ele aprendeu a catar as meninas, ele aprendeu esses negócios, mas agora ele não aprendeu a seguir Jesus. Aí eu pergunto, esse cara quando casar e educar os filhos dele, como é que vai ser? Esse é o problema da geração que a gente está tendo agora, porque a geração lá de trás não tinha entretenimento do lado de fora e não tinha do lado de dentro, então não tinha competição, não tinha aquele negócio do shopping é melhor do que a igreja, né? O meu sobrinho neto, o pai fala assim, vamos para a igreja? Tô cansado, 5 anos, tô cansado, se a gente for para a igreja, a gente vai para o shopping depois da igreja. Aí quer ir para a igreja. Bem, quando nós tínhamos 5 anos, não tinha shopping para competir com a igreja. Aí no shopping você vai ver luz colorida, o chão limpinho, vitrine, tal. Na igreja já começa, tu tá lá, aquela porta emperrada que não abre. E aí o irmão que está com a chave, mas bastante, a criança está vendo aquilo ali. Aí quando chega, um rato, ou seja, olha a ideia que ele tem do shopping, olha a ideia que ele tem da igreja.
O shopping está cheio de gente, inclusive dos crentes que faltaram os cultos. Quando você estiver pastoreando, dá uma batida no domingo de manhã no shopping para você ver. Pastor, isso aqui, né? E aí nesse caso, aí depois, não sei porque que minha vida não melhora, minha igreja que não tem amor. E aí nesse caso, por exemplo, imagina, o shopping está cheio de coisa, a igreja não tem nem os crentes. Como é que a criança vai achar que oração é coisa boa se os pais dele não vão? Entende? O que é bom? Bom é ficar na cantoria domingo à noite. Essa casa é sua casa, minha casa é sua casa, e fico nessa, né? 10 minutos nisso, depois é poderoso Deus, mais 10 minutos, né? A gente fica nesse negócio e tal, e assim, o pastor não tem como pregar um sermão 100% doutrinário, porque tem visitante, e a gente fica naquele negócio. Meio de semana, ninguém nunca pode ir para o culto, como é que vai ser? Então é importante a gente ter uma noção, né, de como é a igreja, fazer uma análise interna. Uma outra questão, né, a formação dos irmãos. É bom ter uma ideia, porque se os irmãos não sabem nem ler direito, como é que eles vão interpretar o texto? Aí está lá você citando John Piper, você está lá citando, né, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, você está citando o Augusto Nicodemos, né? O pessoal gosta muito do pessoal mais calvinista hoje em dia, e aí nisso você está citando, porque Martin Lloyd Jones disse não sei o que lá, o cara não está entendendo bolhufas do que você está falando. E aí o que acontece? Mas em contrapartida, se a maioria tem uma certa formação teológica, você tem que ter cuidado com o que você está falando, porque o cara vai falar assim, se ele errou nisso aqui, quem garante que nas outras coisas ele também não vai errar? Não vou ouvir esse cara. Então, para você conhecer a sua igreja, né, quantos membros tem? E desses membros, quantos são idosos, jovens, assim por diante? E desses aí, né, vamos observar bem como é que é a frequência. Então, por quê? Porque a gente tem 200 membros, mas só tem 80 pessoas. Epa! Algo não cheira bem, tem alguma coisa aí de errado, e aí a gente tem que fazer um levantamento. E aí, por exemplo, uma outra questão, né, que é importante a gente observar, fazer o levantamento do espaço físico. Às vezes a igreja ela tem um espaço ocioso enorme, e dá para a gente fazer algo. Você na pesquisa com a formação universitária, tem um irmão que ele é formado em matemática, caramba, o outro é em língua portuguesa, pronto, já tem um preparatório para o corpo de bombeiro militar, para bombeiro militar, deu para entender? Já tem um preparatório, porque geralmente é português e matemática. Fuzileiro naval, geralmente, hoje eu não sei como é que é, mas há um tempo atrás era português e matemática. Pronto, você já está ajudando a preparar a próxima geração para ter alguma perspectiva de futuro na vida. Só no levantamento de formação de membresia da igreja. Claro, você fez o levantamento da formação e do comprometimento, porque o cara pode ser formado em matemática, mas não quer gastar o tempo dele para ensinar matemática para os membros da igreja. Eu quero que minha igreja cresça, mas não faço nada para minha igreja crescer. Nossa igreja não tem dinheiro, é pobrezinha, mas eu também não faço nada para a vida dos membros da minha igreja melhorar. De repente eu sou um funcionário de um banco, eu sei como funciona a lógica do dinheiro, eu podia ajudar os meus irmãos a serem menos endividados, isso faria com que eles fossem melhores dizimistas e ofertantes. Entende? Você, nesse conhecimento que você tem da igreja, você já tem alguma coisa para trabalhar, mas no conhecimento de quem são os membros, você também não tem a frustração. Fulano sabe, mas ele não quer fazer nada, né? Ele só quer depois reclamar que a igreja não faz, né? Claro, isso não acontece aqui no Rio de Janeiro, mas lá na Baixada. E aí, uma outra questão, né? Deixa eu ver aqui. O culto que é mais bem frequentado. Qual é o culto que tem maior frequência? Tudo bem que instintivamente a gente já tem, não é instintivamente, né? Mas assim, na mente da gente já está aqui, domingo à noite. Mas assim, vamos lá. Qual é o outro culto além do domingo à noite que é o mais frequentado?
qual é o menos frequentado, né? Porque tem o de oração, tem o de doutrina, tem o das mulheres, tem o dos homens, tem o de sábado, tem o de sexta. Aí ficaria a seu critério fazer o levantamento, né? E a outra pergunta que eu acho que é bastante interessante é uma pergunta aos próprios membros, né? Irmão, deixa eu ver, por exemplo, o que você entende que seria a prioridade para a nossa igreja trabalhar no ano que vem? Estou dando um exemplo. E aí, é claro, a pessoa pode dizer e não está bem refletindo a verdade, né? Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, e no ano de 2008, 2009, a prioridade que a minha igreja levantou foi que treinamento evangelístico era a nossa prioridade. A segunda prioridade, de acordo com a pesquisa, foi a ênfase em oração. A terceira prioridade foi o ensino bíblico. A quarta prioridade foi o treinamento da liderança. A quinta prioridade foi os relacionamentos que precisavam ser fortalecidos. E a sexta prioridade foi a descoberta dos dons espirituais. E isso foi o que eles disseram. E eu pude verificar, claro que eu não vou entrar em pormenores aqui para não expor a igreja, e eu pude verificar no dia a dia o que era aquilo que se dizia que era prioridade e até que ponto se tratava aquilo como prioridade. É como, por exemplo, vamos pensar numa questão de trabalho que o pessoal da prefeitura faz. Ah, mas por que tudo deles é ficar fazendo praça? Tá bom, ele vai fazer saneamento básico. Quem vai ver saneamento básico? Ninguém. E sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo reclamar dizendo que o prefeito não fez nada. Então o que ele vai fazer? Jogar para a galera. Vamos fazer coisa que o pessoal vai olhar e vai pensar assim: uau, como essa prefeitura está trabalhando. Então é importante você estar atento que às vezes as pessoas dizem que querem algo, mas às vezes não querem, né? É como, por exemplo, quando eu estava indo comprar meu hambúrguer artesanal, e aí o cara da hamburgueria estava zoando um cara que estava do meu lado, dizendo que ele tinha medo da mulher dele. A mulher dele estava lá no carro, só que não era bem mulher dele, já era ex-mulher dele, mas ele estava tentando voltar. Como é que eu sei disso tudo? Fofoca. 3 homens lá na hamburgueria e eu sabendo disso tudo. E aí nesse caso, né, e a mulher tadinha lá dentro sem saber de nada. E nesse caso, né, o que acontece? Tá a gente lá conversando, aí ele falou: não, eu tô pensando em voltar para ela sim, ela é meio seca, sabe? Olha só, e a mulher lá, né, e quem tava querendo voltar. E nesse caso, não, ela é meio seca, sabe? Mas eu gosto dela. Porque eu fui, né? Tem uma outra menina que, sabe, a gente tá saindo e tudo e tal, mas ela fica assim: como é que você tá? Oi, você não me ligou e tal. Quer saber? Eu prefiro essa aqui mesmo, que ela é meio seca, sabe? Mas tal. A outra não, fica ali, querendo saber como é que eu tô, onde eu tô, com quem tô, não sei o que lá. Ou seja, ele reclamou da mulher seca. Mas quando ele se envolveu com a outra, ele sentiu falta da mulher seca. Aí, olha como é que o ser humano é doido. É aquele cara que de repente está reclamando da mulher, porque ele queria que ela fosse de outra forma. Se essa mulher seca, ela pensasse assim: ah, agora eu vou ser uma mulher mais chiclete, ela ia perder o marido. Ou seja, ela consegue ganhar mais o marido sendo que ele reclama. Ó a psicologia. Ela consegue ganhar mais o cara sendo do que ele reclama, do que se ela fosse o que ele diz que ela deveria ser, que é o que a outra está sendo, e coitada, mal sabe que está perdendo, porque está ouvindo o desabafo dele reclamando e pensando o quê? Eu vou ser tudo que a outra não foi. Só que o cara gosta de sofrer, e agora? E a menina não sabia, e tá a menina crente que está abafando, e o cara falando mal dela com a gente, e mal da outra, que eu sei que é seca, entendeu? Tá dando para entender? E a mulher lá dentro do carro, quieta. Isso porque ele queria voltar, hein? Olha, o cara quer voltar e fala da mulher com a gente. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Às vezes você faz uma pesquisa e o pessoal diz que quer uma coisa e às vezes pode não estar querendo. Então você
você tem que fazer todo um arrazoado. Você faz a pesquisa, você lê a realidade, né? É como aquela questão, eu lembro de uma vez, um pastor amigo meu, ele estava meio triste, porque o pai dele estava muito doente, e ele falou assim: poxa, Roberlan, quando todo mundo está mal, eu vou fazer visita, eu vou na casa e tudo e tal, meu pai está cortando um dobrado lá, está internado, né? Sabe aquele cara que assim, está perto dos 50 anos e nunca perdeu nenhum ente querido? Era ele, né? Assim, eu perdi minha avó, eu estava com, acho que entre 12 a 13 anos de idade, então eu tive uma perda bem cedo, né? Perdi meu tio, eu devia estar com meus 16 anos, mais ou menos assim. E aí nessa brincadeira eu fui perdendo gente, né, com uma certa frequência. Minha mãe eu perdi, eu estava com meus 30 e poucos anos, né? Minha irmã eu perdi com 41 anos mais ou menos de idade. Então, assim, morrer gente na minha família me causa dor, mas não vai me causar a mesma dor do que no caso desse irmão que já estava com mais de 50 anos e ninguém da família dele tinha morrido. Então uma pessoa, é que nem, por exemplo, aquela pessoa que vê a avó viver até 90, 99 anos. Quando essa avó morrer, eu que perdi minha avó com 13 anos, pensaria assim: meu Deus, a mulher já estava velha, já estava com 90 e tantos anos, já estava com 100 anos de idade, viveu muito. Mas para aquela pessoa de 60 anos, né, de 50 anos, essas coisas todas, para essa pessoa, assim, a vida inteira dela foi com a avó. Então ela não sabe o que é perder ninguém, nem a avó. Aí eu fico assim: meu Deus, e quando for a mãe, hein? Né? Então, eu não sei se deu para perceber, esse pastor estava assim muito triste com os diáconos da sua igreja. Eu, numa crise de timidez aguda, falei: vou me meter nesse negócio, sem ninguém saber, nem ele, nem os diáconos. Aí eu, né, cheguei lá, encontrei com o diácono dele, que também já partiu, né, mas era um diácono de confiança dele, né? E aí nisso: oi, irmão fulano, oi, pastor Roberlan, tudo bem, e tal, não sei o que lá, e tal, e aí, como é que estão? Tudo bem? Eu falei: eu soube, né, que o pai do seu pastor está bem malzinho, né? Tá bastante difícil, aí, né, e aí nesse caso, eu falei: e aí, como é que está o acompanhamento de vocês lá com o pastor de vocês? Vocês têm orado muito com ele, estão indo lá, como é que está essa situação? Eu, né, dando uma de João sem braço. E aí nisso ele: pastor, acho que os diáconos não foram não. O que eu queria escutar era: eu acho que nós não fomos, né, mas eu acho que os diáconos não foram não. Ah, tá. Que, poxa, seria tão bom para ele, né? Pastor, porque os diáconos, eles existem para apoiar o pastor. Eu falei: irmão, isso eu sei, eu quero saber se vocês vão fazer isso. E entende como é que é o negócio? Ou seja, na teoria, todo mundo sabe o que tem que fazer. É que nem, por exemplo, se você chega para uma amiga e começa a falar do seu problema conjugal, ela tem a solução. Ela não é casada com seu marido, mas ela sabe como o seu marido funciona. Agora, vira uma mosquinha e vai lá na casa dela para ver se ela faz o marido dela funcionar igual ela está dizendo para você. Claro, é a hipótese, eu não estou dizendo que vocês têm amigas assim, só estou dizendo que assim, deu para entender? Homem não é muito de contar algumas coisas sobre mulher não, para não mexer com o imaginário do colega, mas mulher gosta de falar do marido algumas vezes, né? E aí nesse caso, né? Isso, homem é tudo igual. Aí nessa situação, né? E aí, por exemplo, diante dessa situação, é onde eu quero chegar. Que às vezes a pessoa tem a teoria, está tudo bonitinho na cabeça. Tá, filho, eu não quero saber o seu conhecimento de diaconato. A questão é: você é um cara que ajuda ou atrapalha o seu pastor? Você está lá naquela igreja para ser o braço direito dele, para ele fazer o ministério? Ou você está lá para dificultar a vida dele e ainda falar mal dele para prejudicar o relacionamento dele com a igreja? Você é um diáconos ou é um diabolos? Entende como é que é o negócio? Então é um tipo de situação que às vezes a pessoa, ela diz uma coisa, mas ela quer outra. Lembra da mulher seca? Que não sabia que era seca? Entendeu?
Mas eu sabia que ela era, porque o marido contou pra gente lá fora. E aí, nesse caso, né, nessa situação, eu não sei se dá para perceber, né, que vocês viram membresia, né, a questão do levantamento de necessidades, né, como a gente viu aqui, a questão dos cultos mais frequentados. Nessa brincadeira aí, quantas perguntas já dá para a gente fazer aí? 8. Eu acho que tá bom. Vocês conseguem pelo menos trazer alguma coisa semana que vem? Vocês conseguem? Pelo menos se o pastor falar assim, eu não sei quantos membros tem não. Pastor, fala de cabeça. Entendeu? Ou então, vai na secretaria. Entende? A secretaria já pode arrumar. A questão de ter mais jovem do que velho, isso aí talvez você não consiga perceber. Mas se pegar a relação de membros, você vai saber quem é o jovem e quem é o velho. Você já fez a pesquisa. Tranquilo? Vamos lá, minha gente. Vamos com Deus.